Agora acho que está gravando. Deixa eu confirmar aqui. Tá gravando. Agora a gente vai olhar, porque assim, eu tinha dito lá no início da aula que um dos fatores que faz você aumentar a força para quando você segura um celular ou para quando você está segurando um halter é você recrutar uma unidade motora maior, né? Lembra disso lá no início? Então, quando você recruta uma unidade motora maior, isso quer dizer que você vai gerar mais força, porque essa unidade motora ela controla um número de células maior. Mas existem outros fatores também que aumentam a capacidade de um motoneurônio gerar força. Uma delas é a taxa de disparo de um neurônio, que é a frequência com que esse neurônio emite o seu sinal nervoso para aquele grupo de células, que é um outro fator que pode afetar a produção de força e a gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona. Então, a gente vai ver alguns fatores que afetam a produção de força. Um dos fatores que afeta a produção de força do músculo é essa relação comprimento e tensão na contração do músculo. Então, está dizendo assim, ó, a tensão que uma fibra muscular pode gerar é diretamente proporcional ao número de pontes cruzadas formadas entre o filamento grosso e filamento fino. Pontes cruzadas é aquelas pontes entre cabeça da miosina e actina. Quanto mais interação você tiver entre cabeça da miosina e actina, mais força essa célula muscular vai gerar. Então, basicamente, existe uma relação que a gente fala que todo músculo ele tem um comprimento ótimo para geração de força. O que isso significa? Comprimento ótimo que ele tem um tamanho ótimo para gerar força. Se ele se alongar demais, você perde força, e se ele se encurtar demais, você perde força. Essa relação de comprimento que o músculo tem e capacidade de gerar força, ela está sendo representada nessa figura aqui. Então aqui ele está mostrando, aqui nesse eixo Y, seria a tensão, ou seja, a capacidade do músculo gerar força. Aqui seria o 100%, 80%, 60%, 40%, 20%. E aqui embaixo seria o comprimento dessa célula muscular. Então o que ele está dizendo? Ó, que o comprimento, vamos pegar aqui, o comprimento ótimo seria a figura C, onde o músculo gera o 100% de força dele. E quando que o músculo gera 100% de força dele? Quando todas as cabeças da miosina estão disponíveis para se fixar na molécula de actina. Ou seja, quando você tem lá todas as pontes cruzadas interagindo, né? Então, quando você tem toda a interação entre miosina e actina, é quando o músculo vai gerar o seu maior nível de força. Caso o músculo saia desse comprimento ótimo, por exemplo, se o músculo for alongado acima do seu comprimento ótimo, que é a figura D. O que a gente observa nessa figura D aqui? Ó? Algumas cabeças de miosina, ela não tem aonde se prender. Por quê? Porque a actina foi alongando, 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 até um ponto que a cabeça da miosina não tem mais onde se fixar, que é o exemplo dessa cabeça aqui, ó. Essas duas cabeças aqui da miosina, elas não têm interação com a actina. Portanto, essas duas estruturas aqui não conseguem gerar força para empurrar a actina no sentido de deslizar sobre a miosina. Portanto, o que a gente observa na figura D? Que o nível de força gerado por essa célula, nessa imagem aqui, caso esse músculo seja alongado, seria de aproximadamente 80%. Então, o nível de força nesse comprimento seria de 80%. E se você continuar alongando essa célula, que a figura é, o que a gente observa? Ó, que mais cabeças de miosina perdem interação com a actina, ou seja, diminui as pontes cruzadas.
ponte cruzada seria essa interação entre cabeça da miosina e actina. Então, quando o músculo é muito alongado, a geração de força dele cai para algo menor, próximo de 0% de força. Então, o que ele está mostrando? Se o músculo é alongado demais, ele perde força. O contrário também é verdade. Por exemplo, se o músculo é encurtado demais, que é o exemplo da figura B, o que acontece? Você passa a ter, em alguns momentos, sobreposição de moléculas de actina, né? Então, você vê uma estrutura de actina com outra estrutura de actina, e isso também dificulta a interação da cabeça da miosina com a actina. Consequentemente, se o músculo é encurtado demais, ele também diminui sua capacidade de produção de força. Na figura B, a gente está vendo uma produção de força de 80%, e à medida que ele vai se encurtando cada vez mais, que é o exemplo da figura A, o nível de produção de força também diminui. Ou seja, o que essa figura, de modo geral, está querendo mostrar? Que toda célula muscular ela tem um comprimento ótimo, que nesse caso é a figura C, onde ela gera o seu maior nível de força possível. Se ela é encurtada demais, que é a figura B ou A, se ela é encurtada demais, ela vai gerar menos força, e se ela for alongada demais, também vai gerar menos força. Então, esse é um dos fatores que faz com que a célula possa gerar mais ou menos força. O seu comprimento muscular. Tranquilo isso? Tranquilo, professor. Fevereiro, Beleza? de 2021. Beleza. Uma No caso, coisa, então, vamos só botar... para tentar dar um exemplo. Vamos lá. Fala. Vamos botar uma flexão de cotovelo. A ideia do movimento com o peso não é você nem elevar tanto e nem esticar tudo. Não. Porque aí você tem que fazer mais força com o músculo. Então, no caso, você fica... Não subir até formar a figura A, ficar mais na B, de B a D, no caso, ali. Pra você gerar mais força muscular. Sim, de certa forma, faz sentido o que você está falando, né? Dependendo do comprimento ali que você está fazendo o exercício, vai interferir na produção de força. No caso de você fazer uma flexão de cotovelo lá com halter, isso é menos... Ele tem um impacto menor, porque o músculo ele não perde tanto, ele não é alongado muito além do comprimento normal dele. Por quê? Se você pensar no músculo bíceps, o estado relaxado do braço, aqui eu estou botando na horizontal para você me ver, mas se você pensar no braço aqui, ó, nessa posição, ele relaxado, o músculo relaxado, ele está no comprimento normal dele. Então, assim, ele não é hiperestirado no caso do bíceps. Mas se a gente pensar, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ó, nessa musculatura aqui do peitoral maior. Se você pegar o teu braço aqui e for jogando ele lá para trás, o músculo ele vai ficando peitoral maior, que é essa musculatura aqui do tronco, ela vai ficando super alongada à medida que você vai empurrando o braço lá atrás. A tendência, quando você pede alguém, por exemplo, para pegar o teu braço aqui e jogar ele lá para trás, puxando ele, a tendência é que cada vez, quanto mais seu braço for lá para trás, menos força você vai gerar contra. Por quê? Porque a musculatura do peitoral, ela vai alongando muito além da amplitude normal dela e vai entrando na figura E aqui. Então, assim, é claro que vai depender de qual músculo a gente está falando também. O que eu quis dizer é o seguinte, que o bíceps, de modo relaxado, teu braço não vai mais para trás do que isso, né? Então, assim, ele relaxado é o comprimento relativamente normal dele. Então, talvez o bíceps, ele sofra menos influência desse alongamento excessivo. Mas outros músculos, igual o músculo do peitoral, o músculo da posterior de coxa, eles já têm uma influência maior desse hiperestiramento dele aqui. Não sei se eu fui claro no que eu tentei explicar. Você já tá velho já, hein? Sim. Você tá na... Beleza.
Então, isso é só para a gente ter uma noção de que esse comprimento do músculo vai gerar força. Vai provocar, né, aumento ou diminuição da força. E aí, quando o músculo ele é encurtado demais, isso também vai afetar a produção do músculo gerar força. Aí aqui, talvez, nessa figura aqui, entra bem do bíceps, né? Quando você está fazendo um exercício lá de rosca, lá que você encurta muito o músculo, isso dificulta você produzir força também, lá no final do movimento. Mas em relação ao estiramento, acho que o melhor exemplo não seria o bíceps, talvez o peitoral ou os isquiotibiais se encaixa melhor nesse exemplo da figura aí. Bom, outro fator que vai afetar a produção de força é aquilo que eu falei da taxa de disparo neuronal, que é o que a gente vai tentar entender a partir dos próximos slides. Bom, essa figura aqui, ela começa explicando o que acontece no processo de contração muscular envolvendo a despolarização do neurônio, a despolarização da célula muscular e, então, a contração muscular. Lembrando que despolarização é aquela troca de carga. A célula é negativa, quando a célula se torna positiva, ela foi despolarizada. Essa despolarização nada mais é do que significa que naquele momento que a célula está sendo despolarizada, ela então está emitindo, ela está, na verdade, está correndo sobre ela uma corrente elétrica. Então, o que essa figura mostra? Ela mostra, primeiro, o potencial de ação viajando pelo axônio do neurônio. E aí, se vocês lembrarem lá naquela primeira aula, o que acontece? Quando acontece essa despolarização da célula, a célula que tinha uma membrana negativa se torna positiva, despolariza, repolariza e volta ao repouso. Então, aqui está mostrando um sinal elétrico que percorreu o neurônio. Logo depois que esse sinal elétrico percorreu o neurônio, esse sinal elétrico vai percorrer a célula muscular. E aí a gente vai ver um sinal elétrico muito parecido. Ó. A célula muscular com valor negativo. Quando chega um impulso nervoso, a célula é despolarizada, começa a ganhar carga positiva, repolarizada e volta a repouso. Então, isso aqui, essas duas imagens, essa aqui é o sinal elétrico do neurônio e essa segunda é o sinal elétrico da célula muscular. Ou seja, o neurônio emitiu um sinal elétrico na primeira imagem. Emitiu um sinal elétrico na primeira imagem. Logo depois, esse sinal elétrico percorreu a célula. Aí a gente vê esse sinal elétrico aqui. E na terceira imagem, a gente vê o processo de contração. Então, a célula estava em repouso. Logo depois que o sinal elétrico percorreu a célula, inicia-se o processo de contração. Então, o que essa imagem está querendo mostrar para a gente? Que a contração muscular, ela ocorre depois desse sinal, dessa corrente elétrica percorrer a fibra muscular, esse sinal elétrico. Aqui a gente tem na imagem, aqui está mostrando a força que o músculo está gerando em função do tempo. E existe entre a descarga, esse estímulo nervoso do neurônio, estímulo nervoso na célula muscular e até ocorrer o processo de contração, existe um período chamado de período de latência. O que é esse período de latência? É esse período de demora entre o primeiro estímulo nervoso que começou lá no neurônio até o estímulo nervoso que aconteceu na célula muscular para iniciar a contração. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que para que você tenha uma contração muscular, primeiro você tem que ter um estímulo nervoso no neurônio, depois esse estímulo nervoso percorrendo a célula muscular para só então ocorrer a contração.
Então, esse período de demora entre o primeiro estímulo nervoso no neurônio até o processo de contração é o chamado de período de latência. E por que ocorre essa demora? Por que a contração só ocorre depois que acontece o estímulo nervoso? Basicamente, essa contração só ocorre depois de ocorrer o estímulo nervoso por causa daquele primeiro processo que a gente estava falando da contração. Lembra o seguinte, para ter contração muscular, eu primeiro tenho que liberar cálcio do retículo sarcoplasmático. E para liberar cálcio do retículo sarcoplasmático, isso só vai ocorrer depois que ocorrer o estímulo nervoso na célula muscular. Confuso isso? Tranquilo? Como que tá? Tranquilo. Então, conseguiu entender o que é esse período de latência? É o tempo de atraso entre o estímulo nervoso que começa no neurônio, percorre a célula até ela contrair. Beleza? Beleza. Então, vamos para a próxima etapa. Então, cronologia dos eventos. Aqui eu vou ler só para resumir aquilo lá que eu falei. Então, após o potencial de ação do neurônio motor somático, ocorre um potencial de ação muscular seguido de uma contração. Então, após aquele estímulo nervoso, vai iniciar o processo de contração. Cada ciclo de uma contração-relaxamento em uma fibra muscular esquelética é denominado de abalo. Ou seja, esse impulso nervoso até a contração muscular, esse processo é chamado de abalo, tá? Então, o que é um abalo? É um estímulo nervoso que começa no neurônio, passa para a célula muscular e então ocorre a contração muscular. Então, isso é chamado, toda essa etapa é chamada de abalo. Note que há um pequeno atraso entre o potencial de ação muscular e o começo do desenvolvimento da tensão muscular, e esse atraso é conhecido como período latente, que é aquilo que a gente falou ali atrás. Bom, essa figura está mostrando o seguinte. Aqui ele está mostrando a tensão, que seria o nível de força gerado. Aqui está mostrando em função do tempo. E esse sinal, com esse triângulozinho aqui, significa um impulso nervoso. Então, o que acontece? Você tem um neurônio disparando um impulso nervoso e logo depois do disparo do impulso nervoso, eu tenho o processo de contração muscular. Então, o músculo contrai e depois começa o processo de relaxamento. Quando o músculo relaxa totalmente, ocorre um novo impulso. E aí, o que acontece? Uma nova contração muscular. O músculo contrai, relaxa, novo impulso nervoso, músculo contrai e relaxa. Dando um exemplo dessa imagem aqui, seria mais ou menos isso daqui, ó. Músculo relaxado, contraiu, músculo encurtou, relaxou, o braço voltou ao lugar. Músculo, estímulo nervoso, ocorreu, deixa eu ver aqui, ó. O estímulo nervoso ocorreu lá o primeiro estímulo nervoso, músculo contraiu lá em cima, relaxou, ocorreu novo estímulo nervoso. Músculo contraiu, relaxou, novo estímulo nervoso. Músculo contraiu de novo. Então, o que ele está mostrando é isso. Após um estímulo nervoso, você tem um processo de contração muscular. Em algumas situações, então isso aqui está mostrando, ó, abalos individuais, o músculo relaxa completamente entre um estímulo nervoso e outro. E aqui, na figura B, ele já está mostrando uma outra situação, que é chamada de somação desses estímulos nervosos. Então, está mostrando aqui, ó, somação. Estímulos muito próximos não permitem que o músculo relaxe completamente. Então, o que ele está mostrando? Ó, ocorreu um estímulo nervoso, o músculo contraiu. Aí você vê o nível de tensão lá. O músculo começou a relaxar,
relaxou totalmente. Aí ocorreu o segundo estímulo nervoso. O músculo contraiu, chegou lá em cima. Quando o músculo começou a relaxar, o neurônio disparou de novo, que é essa terceira imagem aqui. E aí o que acontece? O músculo contrai novamente, mais uma vez. E aí o detalhe, isso aqui é chamado de somação. Por quê? Dois estímulos nervosos, um atrás do outro, faz com que essa célula muscular gere mais força do que no primeiro estímulo. Ou seja, um dos fatores que pode fazer com que o músculo gere mais força é a taxa de disparo neural. O que isso significa? O neurônio começar a disparar sucessivamente, impedindo com que o músculo relaxe. Então, quando o músculo começar a relaxar, ele dispara novamente. Isso faz com que a segunda contração gere mais força do que a primeira. Ou seja, o músculo pode gerar força por duas formas. Ou ele aumenta a unidade motora, ou ele recruta unidades motoras maiores, ou ele aumenta a taxa de disparo neural. São os dois fatores que podem interferir na produção de força. Recrutar unidades motoras maiores ou aumentar a taxa de disparo neural, o estímulo nervoso. Tranquilo isso? Tranquilo. Então, consegue perceber essas duas situações? O treinamento de força, um dos fatores que faz o exercício de força fazer com que iniciantes ganhem força muito rápido, ele aumentar essa capacidade de disparo neural. Ou seja, uma informação neural onde o neurônio começa a disparar de forma mais rápida, vai provocar esse processo de somação de força que pode facilitar na produção de força do indivíduo. Aqui mostra duas situações chamada de tetania. Tetania, a partir da fisiologia, ela é entendida como esse processo de geração de força máxima que o músculo pode alcançar. Essa tetania, ela pode ser incompleta. O que é isso? Você tem vários disparos neurais que vão provocando um efeito de somação de força até chegar um momento onde o músculo gera máximo de força, começa a relaxar e aí ocorre um novo estímulo nervoso, gera força. Começa a relaxar, novo estímulo nervoso, gera força. Então perceba que existe um limite para a geração de força. Mesmo que o neurônio comece a disparar de forma sucessiva, chega uma hora que esse somatório de estímulos nervosos que provocam aumento de força, eles têm um teto, né? Você não vai gerar força sempre aumentando para o resto da vida de forma infinita. Existe um teto. Quando esse teto alcança, a gente chama de tetania. Tetania pode ser incompleta. Por que incompleta? Porque existem picos de força máxima seguidas de curtos períodos de força um pouco abaixo, mas existe a chamada tetania completa. E aí repare que a tetania completa, a taxa de disparo do neurônio, ela é muito maior do que nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem você vê um disparo, alguns segundos de pausa, disparo do neurônio. Alguns segundos de pausa, disparo do neurônio. O que provoca essa tetania máxima incompleta. Agora, na figura D, a gente já vê uma tetania máxima, né, com vários disparos neurais sucessivos um atrás do outro. Chega uma hora que o músculo ele não consegue sustentar essa força máxima. E aí você entra numa fase de fadiga, onde ocorre uma diminuição de força. Só para a gente ter uma noção do que seria isso. Imagina o seguinte, imagina que
você está segurando um objeto muito pesado, né? Vou ficar em pé aqui para ver se fica mais claro. Imagina que você está segurando um objeto muito pesado, segurando a carga ali. Você, por um certo tempo, você vai manter esse período aqui, ó, de tetania máxima. Só que, à medida que o seu músculo começar a fadigar, por mais que o seu neurônio continue disparando, eu não consigo manter essa produção de força por muito tempo. E aí você acaba perdendo força, e aí a resistência que você está segurando vai, então, vencer o seu músculo, fazendo com que você não consiga mais sustentar a carga. Né? Então, isso acontece quando o músculo não consegue mais, mesmo que o neurônio continue disparando ali, você não consegue mais manter o mesmo nível de produção de força, muito possivelmente porque as moléculas de ATP já estão sendo usadas em grande quantidade, e aí você não está dando conta de fornecer toda a molécula de ATP necessária para sustentar a contração. É confuso isso? Não, é tranquilo. Dá para compreender. Você já tentou fazer aquele exercício que você coloca as costas na parede, fica agachado, faz aquele agachamento isométrico? Já ficar na parede em isometria, né? Exato. Chega uma Sim. hora que a perna cansa, não cansa? 30 segundos. Se você tentar ficar mais de 30 segundos, 2 minutos lá, 1 hora, você não vai aguentar, concorda? Não aguenta, não. Então, o que vai acontecer é algo parecido com isso daqui, ó. Você vai, para sustentar ali o seu peso corporal, você vai ter lá seus neurônios disparando sucessivamente para que os músculos da coxa gerem força para você manter aquela posição, mas vai chegar uma hora que, por mais que o neurônio continue lá disparando, por falta de moléculas de ATP ou outros fatores, você vai entrar em fadiga, né? E aí você tem lá a diminuição, por exemplo, da capacidade de gerar força. E aí, quando isso acontece, possivelmente você vai cair sentado no chão se você não levantar rapidamente. Né? Então, isso aqui é só para representar o que representaria no dia a dia, como é que esse processo ocorre. Beleza? Então, de modo geral, um dos fatores que afeta a produção de força é essa taxa de impulsos nervosos. E isso ocorre porque quanto mais disparos neurais eu tenho, eu vou ter esse processo de somação de força. Beleza? Beleza. Uma outra característica do músculo esquelético, você já deve ter ouvido falar em fibras tipo 1, fibras tipo 2, não já? As brancas e as vermelhas. Perfeito, isso aí, brancas e vermelhas. Quais são as características dessas fibras, brancas e vermelhas? Se eu não me engano, uma é de contração rápida e outra é de contração lenta. Perfeito. Você lembra qual que é de contração rápida e qual que é de contração lenta? A vermelha é de contração rápida. Acho que é por causa. Alguma coisa lá da ter mais energia, alguma coisa assim. Tipo isso. É o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, as células musculares, elas são divididas, igual você falou aí, em fibras tipo vermelha e fibras brancas, também chamadas de fibras tipo 1 e fibras tipo 2. Mas por que as fibras têm esse nome? Por que umas é fibras tipo 1, outras fibras tipo 2? Basicamente, o que determina se uma célula muscular é fibra tipo 1 ou fibra tipo 2 é a estrutura da cabeça da miosina. Então, aqui está mostrando, ó, tipos de fibra muscular. O tipo de fibra muscular, vermelha, branca, é determinada pela cadeia pesada da molécula de miosina. Aquela molécula de miosina que eu falei lá, que ela se prende à molécula de actina, ela está representada nessa imagem aqui, ó. Então, ela tem na sua estrutura, nessa parte
essa linha toda avermelhada aqui é chamada de cadeia pesada da molécula de miosina. E ela tem também, aqui em azulado, uma cadeia leve. O que determina se essa célula é fibra tipo 1 ou fibra tipo 2 é as características da cadeia pesada da miosina, ou seja, toda essa proteína aqui. Fibras tipo 1, essa estrutura vermelha vai ter uma característica. Fibras tipo 2, essa estrutura vai ter outra característica. Ou seja, fibras vermelhas ou fibras brancas, essa proteína da molécula de miosina é que vai determinar se ela é fibra branca ou fibra vermelha, que é o que eu vou mostrar mais agora. Basicamente, fibras brancas e fibras vermelhas, elas são classificadas. Então, as fibras vermelhas, elas são chamadas de fibras tipo 1. Então, repetindo, fibra vermelha é chamada de fibra tipo 1. Fibra branca é chamada de fibra tipo 2. Dentro das fibras tipo 2, nós temos vários subtipos, que é fibra tipo 2A, tipo 2X, tipo 2B. Então, resumindo, fibra tipo 1 é a fibra vermelha, fibra tipo 2 é a fibra branca. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Por que que a fibra tipo 1 ela é chamada de fibra vermelha? Bom, basicamente, as fibras tipo 1, elas têm uma alta densidade capilar, que é essa figura aqui embaixo, ó. Fibras tipo 1, elas têm uma alta densidade capilar. Capilar são vasos capilares. Densidade significa que aquela célula muscular, ela tem uma grande quantidade de capilares em volta dela, uma grande quantidade de vasos. Então imagina o seguinte, uma célula que tem grande quantidade de vasos significa que passa muito ou pouco sangue ali naquela região? Muito. Muito sangue. E o sangue, ele leva oxigênio. Sangue é vermelho, certo? Certo. Ou seja, as fibras tipo 1, por elas ter uma grande quantidade de vasos sanguíneos, vão dar características para elas de células mais avermelhadas, mais irrigadas. Consegue entender a relação? Fibra tipo 1 com essa característica vermelha? Sim. Então, as fibras tipo 1 são fibras que têm alta quantidade de capilares, de vasos sanguíneos. Essas fibras, elas são fibras de característica aeróbica, ou seja, são células que contribuem para modalidades esportivas de característica aeróbica, de longa duração. Longa duração, eu preciso de energia de qual sistema? Anaeróbio ou aeróbio? Exercícios de longa duração. Aeróbio. Aeróbio. Exercícios aeróbios, eu preciso produzir ATP através... Preciso de oxigênio ou não preciso de oxigênio? Precisa de oxigênio. Se eu preciso de oxigênio, eu preciso aumentar o transporte de oxigênio até aquele tecido. Concorda comigo? Sim. Por isso que essas células têm uma alta quantidade de vasos. Se eu preciso levar o oxigênio que eu capturei lá no pulmão até a célula, eu preciso de uma grande quantidade de vasos naquela região. Então, por isso que essas células elas são uma alta densidade capilar. Células que têm capacidade aeróbica alta, que são as fibras tipo 1, elas vão ter alta capacidade capilar, alta densidade, vários vasos ali, vão ter muitas mitocôndrias,
Lembra que mitocôndria é importante para produzir energia de forma aeróbica. E são fibras predominantes em atividades de longa duração. Então tá aqui, ó, duração máxima do uso das fibras tipo 1, várias horas. Ou seja, são fibras resistentes à fadiga. Por outro lado, por serem fibras de resistência à fadiga, elas têm uma desvantagem. Qual é essa desvantagem? Produz baixo nível de força. Então, essa coluna aqui, ela representa bem as fibras tipo 1 quanto às suas características. A gente pode dizer que fibras tipo 1 ou fibras vermelhas são predominantes em atividades aeróbicas, maratonas, por isso elas contraem por longos períodos de tempo, então a duração máxima de uso são horas, tem a desvantagem de produzir baixos níveis de força, mas são fibras musculares com uma alta quantidade de células mitocondriais e uma alta quantidade de vasos sanguíneos, ou seja, de capilares. Por quê? Porque esse sistema é que garante que o oxigênio chegue até as células fibras tipo 1 para então permitir com que essas células fibras tipo 1 produzam energia a partir do sistema aeróbio, a partir do oxigênio. Então, e as fibras tipo 2? As fibras tipo 2, elas são fibras brancas. Por que branca? Porque essas fibras tipo 2, elas são predominantemente utilizadas em exercícios anaeróbios. Exercício anaeróbio, eu preciso de oxigênio? Não. Se eu não preciso de oxigênio, eu preciso transportar oxigênio pelos vasos sanguíneos? Também não. Também não. Então, a tendência é que as fibras tipo 2, elas tenham baixa quantidade de mitocôndrias e baixa densidade capilar. Por quê? Porque elas não dependem do oxigênio para produzir energia. Elas produzem ATP de forma anaeróbia. Qual é a vantagem das fibras tipo 2? Elas têm uma alta produção de força. Mas qual é a desvantagem de uma fibra anaeróbia? O tempo de duração, de contração, é baixo. Só lembrar daquela primeira aula lá de sistema energético, quando a gente falava de via anaeróbia, que elas são predominantes em atividades de curta duração. Então, as fibras tipo 2, elas têm características opostas às fibras tipo 1. Fibras tipo 2, relembrando, são brancas, porque tem baixa densidade capilar de vasos, baixa densidade mitocondrial, por isso elas são brancas. Característica, tem uma alta produção de força e predominam em atividades anaeróbias de curta duração. Fibras tipo 1 são o oposto, são fibras de alta densidade mitocondrial e alta densidade capilar, o que dá a elas característica avermelhada, tem a vantagem de se contrair por longos períodos de tempo, mas tem a desvantagem de baixa produção de força. Então, de modo geral, a gente pode dividir essas fibras nessas características. Aqui em cima ele mostra outros tipos de características, tá? Fibras tipo 1, tempo de contração, período de contração dela é lento, ela demora a se contrair. O tamanho do neurônio motor é pequeno, isso significa que o neurônio que controla um número de células, ele é pequeno, ou seja, ele controla poucas células, e é uma célula com alta resistência à fadiga. Ou seja, por que ela é alta? Ela tem uma resistência à fadiga alta. Ela demora a entrar em fadiga. Porque ela utiliza o sistema aeróbio como para a produção de energia, para a produção de ATP. Já as fibras tipo 2, elas são o oposto. Elas têm um tempo de contração muito rápido, elas se contraem muito rápido, o
neurônio motor dela é grande, ou seja, o neurônio que controla a célula controla muitas células, por isso o tamanho do motoneurônio é grande, porém ela tem uma desvantagem, ela tem baixa resistência à fadiga e ela se predomina em atividades de anaeróbia de curto prazo. Então, esse aqui é um resumo dos dois tipos de fibra, as duas extremidades, fibras tipo 1 e fibras tipo 2. É claro que dentro dessas fibras tipo 2, você tem os subtipos. E, saindo aqui das fibras tipo 2B para as fibras tipo 2A, essa fibra tipo 2A, ela seria uma fibra que a gente chama de intermediária. Ela tem características que é o intermediário entre as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. Então, por exemplo, se as fibras tipo 1, o tempo de contração é lenta, e as fibras tipo 2, o tempo de contração é muito rápida, as fibras tipo 2A, que é uma fibra intermediária, o tempo de contração seria relativamente moderado, né? Então, seria um intermediário. Tranquilo isso? Tranquilo. Vamos tentar usar um pouco mais isso na prática. Ó, imagina o seguinte, imagina que você quer treinar um atleta para competir em uma determinada prova. E aí você faz uma biópsia, vai lá e tira uma parte do músculo desse atleta. E aí você descobre que esse atleta, ele tem muitas fibras do tipo 2, tá? Se esse atleta tem muitas fibras do tipo 2, em que tipo de prova ele se sairia melhor? Numa prova de 100 metros ou numa maratona? Numa prova de 100 metros. Por quê? Porque, como é de curta duração, você prioriza as fibras tipo 2. Perfeito. Essa é a ideia. Agora, se a gente pensar num maratonista, será que ele tem mais fibras tipo 2 ou mais fibras tipo 1? Ele vai ter uma predominância maior das fibras tipo 1. Perfeito. Então, por quê? Por causa das características desse tipo de fibra. Se a gente pensasse musculação, de levantamento de peso, ele vai ter mais fibras tipo 1 ou fibras tipo 2? A tipo 2. Por quê? Ela gera mais produção de força. Perfeito. Como é uma repetição, então é coisa de 1 minuto mesmo. Então você subiu, baixou, acabou a força. Exatamente. É isso aí. Essa é a ideia da gente entender por que essas características de fibra fazem diferença. Há um tempo atrás, o pessoal, inclusive, tentava determinar, através da genética do atleta, para qual tipo de modalidade esportiva ele teria mais sucesso. Por quê? Porque se você pega a partir de um atleta e descobre que ele tem, dentro do seu perfil genético, uma característica de desenvolver mais células do tipo 2, ele possivelmente vai se dar bem melhor em esportes que são de curta duração, que dependem de alta produção de força, né, e alta velocidade. Seria uma característica de um atleta que tem muitas fibras tipo 2. Agora, se o atleta tem muitas fibras tipo 1, elas são altamente resistentes a fadigas e aí você consegue fazer atividades de longa duração. No caso desse atleta com esse perfil, ele se daria melhor em modalidades esportivas onde você tem que, durante a prova, né, por exemplo, correr uma maratona ou um triatlon, né, que são provas de longa duração. Então, isso vai determinar um pouco a característica do esporte que o cara vai
ter mais efeito. Beleza? Beleza. Ô, professor, Ah, tira uma dúvida. Já ouvi falar muito que essas fibras tipo 2A, elas são adaptativas. sim, Que, tipo assim, com muito treino, ela, tipo assim, você consegue pôr metades para ambos os lados. Você consegue treiná-las. sim. Isso procede? Perfeito. O que que acontece? Você tocou num ponto bem legal. As fibras tipo 2, esses subtipos aqui, ó, 2A, 2X, 2B, a fibra tipo 2A, ela pode caminhar dessa coluna em direção à coluna do lado direito, ou seja, uma fibra de tipo 2A que produz, quer ver, deixa eu ver uma característica aqui, ó, que produz, vamos ver o nível de força, cadê? Uma produção de força média, ela pode se tornar uma fibra com característica de alta produção de força. Como que isso vai acontecer? Se você realizar treinamentos de força muito pesado, a tendência é que essa fibra tipo 2A converta-se numa fibra tipo 2X ou 2B. Ou seja, ela pode sair de um tipo 2A para um tipo 2B. Por isso ela pode sofrer essa adaptação. Ao mesmo tempo, uma fibra tipo 2B, uma pessoa que tem alta produção de força, mas baixa resistência à fadiga, imagina, você tem um atleta que tem um monte de fibras tipo 2B, que tem baixa resistência à fadiga, mas esse cara quer virar maratonista. Essas fibras do tipo 2B, elas podem ganhar características de fibras do tipo 2A, que é razoavelmente resistente à fadiga. Ou seja, há uma transformação de uma fibra 2B para uma fibra tipo 2A. O que nunca acontece é a fibra do tipo 2 se transformar do tipo 1, ou fibras do tipo 1 se transformar do tipo 2. Isso não ocorre, tá? Fibra tipo 1 vai ser sempre fibra tipo 1. Fibra tipo 2 vai ser sempre fibra tipo 2. Mas dentro dessas classificações de fibra 2, você pode ter lá essas transições, tá? Tranquilo isso? Beleza. Tranquilo. Esclareci aí sua dúvida? Sim. Isso tudo vai depender da característica do treinamento. Bom, aí para finalizar, eu só vou falar mais um pouquinho aqui de como é que é esse controle na produção de força. Já está acabando. Esse slide aqui é só para mostrar como é que é feito para você classificar o tipo de fibra, se é tipo 2, se é tipo 1. O que que eles fazem? Eles fazem um procedimento lá que é a partir dessa agulha, faz uma retirada do músculo, que a gente está vendo aqui. Agora me fugiu o nome desse procedimento. Como é que é, gente? Agora me fugiu o nome. Mas é um procedimento que você vem com uma agulhinha, você penetra lá a pele do seu músculo, ela vai lá no músculo e faz um corte das células do músculo. Essas células musculares, elas são colocadas numa lâmina, e essa lâmina você coloca lá um corante, né, com a concentração, com tipo de pH, e de acordo com o pH que você utilizar, você consegue ver algumas fibras se tornarem brancas durante essa coração e outras vermelhas. E aí, por exemplo, aqui a gente vê, ó, fibra tipo 1 vermelha e alguns tipos de fibra 2 se tornando brancas. Dependendo aí isso aqui, então, permite você identificar. Você precisa fazer, é um procedimento que a gente chama de histologia. Você usa lá um corante específico que você consegue diferenciar, por exemplo, as fibras tipo 1 das fibras tipo 2. Isso aqui é mais a nível de curiosidade. Aqui eu vou passar essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela mostra um pouco daquilo que eu falei sobre como que ocorre a geração de força pelo músculo, envolvendo unidades motoras pequenas, e aí as unidades motoras pequenas a gente pode associar aquele neurônio que controla principalmente fibras tipo 1,
e unidades motoras maiores, ou aquele neurônio que controla principalmente fibras tipo 2. Aí aqui mostra, no caso de você precisar erguer uma carga leve. Pode ser esse copo aqui que eu estou segurando. Então, imagina que eu tenho que pegar esse copo aqui da minha mão, né, segurar um peso leve. O que vai acontecer? Eu vou ter lá, primeiro estímulo acontece no sistema nervoso central, a informação desce pela medula, então, ó, desce pela medula, passa para a raiz nervosa, vai até o músculo, e aí os neurônios motores é que fazem isso, e disparam o neurônio motor, gerando menores voltagens e frequência, ou seja, o sinal elétrico é mais fraco e a frequência de disparo é baixa. Por quê? Porque para recrutar unidades motoras pequenas ou unidades motoras de fibras tipo 1, eu não preciso gerar um impulso nervoso muito forte. Por quê? Como são unidades motoras menores, um estímulo nervoso pequeno já é o suficiente para excitar a célula e produzir uma força, por exemplo, de carga leve, que, por exemplo, seria levantar esse copo aqui. Porém, se ao invés de levantar esse copo, eu precisar erguer 10 quilos, que é muito mais pesado que esse copo que deve pesar umas 300 gramas, eu vou, além de recrutar unidades motoras do tipo 1, precisar também recrutar unidades motoras do tipo 2. E aí o que vai precisar acontecer? O sistema nervoso central vai então estimular neurônios motores que vão gerar uma maior voltagem e maior frequência. Voltagem é a carga elétrica e a frequência significa que esse neurônio vai disparar de forma sucessiva. Isso vai então recrutar unidades motoras também do tipo 2, que tem predomínio de produção de força, erguendo uma carga pesada. Ou seja, quando eu preciso erguer uma carga pesada, 10 quilos, por exemplo, além de recrutar unidades motoras do tipo 1, eu também vou recrutar unidades motoras do tipo 2. Ou seja, quanto maior o peso que você precisar erguer, mais unidades motoras você vai recrutar. Por quê? Porque além de recrutar unidades motoras pequenas, você também vai recrutar unidades motoras grandes. Ok? Ok. Você já teve aquela sensação de você pegar um copo e de repente você puxar ele com muita força? Como se você... Não um copo, mas às vezes a gente vai pegar um objeto que a gente acha que está pesado e de repente você puxa aquele objeto com uma força muito grande a ponto do seu braço ir lá na frente. Não acontece isso às vezes? Acontece. Por que isso acontece? Acontece um pouco por conta disso daqui, ó. Para você pegar uma carga pequena, bastaria você recrutar unidades motoras pequenas. Mas como o teu cérebro, às vezes, não sabe o peso daquele objeto, ele recruta unidades motoras pequenas e também unidades motoras maiores. E aí o que acontece? Você produz muita força, inclusive uma força além do peso do objeto. Aí dá aquela sensação de que, né, você está usando muita força para erguer um objeto. Isso é só para a gente ver como é que funciona esse padrão de recrutamento. Tranquilo isso? Tranquilo. Agora acabou com ela. Então, aqui resumindo aquilo que eu falei, ó, atividade das unidades motoras, ordem de recrutamento. A ordem de recrutamento sempre vai ser assim, ó, as de baixo limiar de excitabilidade, ou seja, aquele neurônio que é mais fácil de ser excitado vai ser o primeiro a ser excitado. Isso explica a realização de tarefas que exigem pouca força com o mínimo de desperdício de energia. Bom, se eu preciso erguer um objeto leve, eu tenho que
recrutar unidades motoras que são mais fáceis de ser recrutadas, porque isso também vai gerar um gasto energético menor. Caso eu precise executar mais força, eu então vou solicitar unidades motoras de maior limiar de excitabilidade, ou seja, que vão depender de um estímulo nervoso mais forte. À medida que aumenta a exigência de força para a realização de uma tarefa, aumenta-se o recrutamento das unidades motoras de maior limiar. Ou seja, obedece o princípio do tamanho das unidades motoras. O que é esse princípio de tamanho de unidades motoras? Toda vez que você precisar produzir força, primeiro eu recruto unidades motoras menores, para então, depois, se precisar de mais força, recrutar unidades motoras maiores. Isso é o que a gente chama de princípio do tamanho do recrutamento dessas unidades motoras. Aqui acho que eu já falei, fibras tipo 1, unidades motoras menores, característica aeróbia, alta resistência, mas geram menos força. Fibras tipo 2, unidades motoras maiores, característica glicolítica ou anaeróbica, tem baixa resistência, mas geram mais força. Então, exemplo, sugere-se que forças até 20% do seu máximo são sustentadas essencialmente por unidades motoras tipo 1. Então, se eu precisar gerar apenas 20% da minha força máxima, basicamente eu vou recrutar unidades motoras do tipo 1. Até 30% da minha força máxima, o predomínio metabólico seria o aeróbico, ou seja, entre 20% e 30%, basicamente, as unidades motoras que estão sendo recrutadas é apenas fibras tipo 1. Acima de 30%, eu vou ter lá um recrutamento das unidades motoras 1 mais unidades motoras tipo 2. Para resumir um pouco tudo isso aí que eu falei de unidades motoras, eu gosto dessa imagem porque ela mostra o percentual de unidades motoras ativas, que vai de 0 a 100, e embaixo aqui, ó, a dificuldade de erguer um objeto. Então, se você precisa erguer um objeto leve, até 0, próximo de 20%, basicamente, as unidades motoras que você vai recrutar são as fibras tipo 1. Se eu precisar gerar uma força de nível aproximadamente moderado, eu vou recrutar unidades motoras tipo 1, mas também unidades motoras tipo 2A. Agora, se o objeto que eu precisar levantar for um objeto muito pesado, eu vou recrutar unidades motoras tipo 1, unidades motoras tipo 2A e também unidades motoras do tipo 2B. Então, de modo resumido, isso mostra o padrão de recrutamento de unidades motoras, sempre das menores para as maiores. Beleza? Beleza. Concluso isso, tá de boa? Não, tá de boa. Beleza. Aí, ó, só para um detalhezinho. Em algumas situações, pode haver exceção no recrutamento de unidades motoras. Então, entretanto, parece haver exceções quanto à ordem de recrutamento. Quais seriam essas exceções? Ações excêntricas com carga muito elevada e movimentos explosivos. Nesses casos, como há necessidade de muita força ou força rápida, acredita-se que unidades motoras do tipo 2 possam ser recrutadas primeiro ou até mesmo serem as únicas recrutadas. Exemplo, a gente falou que para levantar esse copo de vidro, basicamente seriam unidades motoras tipo 1, correto? Correto. Porque eu preciso, para levantar isso aqui, pouca força.
Porém, imagina que, ao invés de levantar o copo, eu tivesse o objetivo de arremessar esse copo em alguém. Se eu tivesse o objetivo de arremessar esse copo em alguém, o copo é leve, eu não preciso de muita força. Mas, para arremessar esse copo em alguém, eu preciso gerar muita velocidade, correto? Correto. Para gerar muita velocidade, fibras tipo 1 geram contrações em alta velocidade? Não. Pois é. Embora a carga seja leve, se eu precisar de velocidade, é possível que eu recrute unidades, muito provável que eu recrute unidades motoras do tipo 2. Por quê? Porque elas são fibras que contraem de forma muito mais rápida. Então, se eu preciso, mesmo que a carga que eu esteja erguendo seja leve, se eu fizer esse movimento de forma explosiva, muito rápida, possivelmente as unidades motoras recrutadas seriam as fibras tipo 2. Então, seria um exemplo de uma exceção onde as fibras tipo 2 seria recrutado na frente, por exemplo, de uma fibra tipo 1. Beleza? Beleza. Bom, aí aqui acho que para finalizar, são os tipos de contração muscular. Basicamente, nós temos 3 tipos: contração concêntrica, contração excêntrica e contração isométrica. Você sabe definir a diferença das 3? A contração excêntrica é quando você está encurtando o músculo. Excêntrica é quando está esticando. E isométrica é quando você está meio termo ali parado. A Perfeito. definição é Então, é isso aí mesmo. A contração concêntrica é quando eu estou. Ver aqui se você consegue visualizar. Contração concêntrica é quando o músculo contrai e encurta. A contração excêntrica é quando o músculo tenta encurtar, mas a carga que eu estou segurando é maior, e aí ele é alongado, mesmo contra a vontade dele. Então, o músculo está tentando encurtar, mas a carga é maior e ele está sendo alongado. E a contração isométrica é quando o músculo contrai e mantém o movimento parado. Então, basicamente, nós temos esses 3 tipos de contração. Concêntrica, músculo contrai e gera mais força que o peso, portanto, ele encurta, né? Ele faz esse movimento. Contração excêntrica, o músculo tenta encurtar, mas a carga é maior, e aí ele acaba sendo alongado, que é o exemplo da figura B. E contração isométrica, quando tem ausência de movimento. São os 3 tipos de contração. O que determina se tem contração concêntrica ou excêntrica? A produção de força do músculo. Se o músculo gerar mais força que a resistência, o músculo encurta. Se ele gerar menos força do que a resistência, ele acaba sendo alongado. E se ele gerar o mesmo nível de força que a resistência, eu tenho a contração isométrica. Então, aqui é mais uma figura mostrando esse exemplo. Ó. Nesse exemplo, o músculo foi preso a uma pastilha, não sei, uma barra. Está o músculo aqui preso à barra, a outra extremidade do músculo preso a um peso de 20 quilos. Se o músculo gerar mais de 20 quilos de força, o músculo, então, contrai, realizando a contração concêntrica. Contrai e encurta. Então, ele gerou mais força do que o objeto. Agora, quando o músculo gera o mesmo nível de força do peso, ou até mesmo menos força do que o peso, se ele gerar o mesmo nível de força, você vai ter a contração isométrica. Se ele gerar menos força do que o peso, aí no caso o peso viria para baixo, alongando o músculo, contra a vontade dele. Então são esses 3 tipos de contração que a gente tem. Tranquilo aqui? tranquilo.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui estou em reflexos musculares. Essa aula de sistema nervoso e muscular, ela está dividida lá em 3 partes, ó, aulas 5, 6 e 7. Na primeiro dia, semana passada, eu falei de sistema nervoso. Agora eu falei de contração muscular. E a partir da próxima aula, eu vou falar sobre reflexos musculares e sobre as adaptações do treinamento de força. Então, por hoje, eu vou terminar por aqui. Felipe, ficou alguma dúvida, cara? Não, professor, foi de boa hoje a aula. Ficou de boa? Foi aquilo que eu te falei, cara. A Raíssa tinha passado algumas coisas já e algumas coisas já sabia, outras nem tanto foi aprendendo. Beleza. Se tiver dúvida, depois você pode me mandar aqui no grupo, tá? Fica à vontade. Eu não sei se você estava quando a Thaisa perguntou, possivelmente o período de prova ele vai acontecer na semana agora, na próxima semana. Na verdade, a gente tem aí, hoje é dia 8, a semana de prova começa acho que dia 13. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Ela começa aqui no dia 13 e encerra no dia 24. Então eu vou ver ainda, mas possivelmente a prova vai ser ou nesse dia 15 ou no dia 22. 15 já seria semana que vem. Não sei se vai ficar apertado. Eu vou jogar lá no grupo, ver o que o pessoal fala. Mas ou dia 15 ou dia 22. E a prova, ela vai ter que ser via internet ali. Vou ter que criar um gabarito. Tipo o que vocês respondem lá na disciplina, quando vocês acessam lá o portal e fazem as atividades. Então, vou ter que criar um sistema de verdadeiro ou falso dentro lá do sistema. Mas eu ainda preciso aprender como é que funciona isso, né? Porque é a primeira vez que eu vou fazer no sistema ainda. Mas eu vou tentar avisar o pessoal aí no sábado ou domingo para ver como é que a gente faz, beleza? Mas basicamente, até então, acho que eu vou cobrar só até o que eu falei hoje. Não vou cobrar mais do que o que eu falei hoje, não. Beleza? Beleza. Então é isso. Acho que só ficou eu e você aí. O pessoal saiu. Só. Não sei o que o pessoal está arrumando. Mas espero que eles estejam vendo a aula, pelo menos o que está sendo gravado, porque é importante, né? Acho que a gente deve ficar aí. Acho que agora em abril, né? Parece que, não sei se vocês viram. Até o dia 30 de abril vai ser isso aqui. O professor recebeu uma mensagem que até o dia 5, não, dia 2 do 5. 2 do 5. 2 do 5. Isso. Perdeu. Isso aí, acho que vai ser isso aí mesmo. Eles tinham falado dia 30, mas dia 30 é numa quinta. E sexta, muito possivelmente, deve ir até a outra semana mesmo. Porque aí o próximo dia seria dia 4, né? 4 de maio, que seria uma segunda-feira. Isso. Vai ficar nisso aí por um bom